Força máxima contra o Palmeiras. Flamengo realiza a primeira contratação da janela de transferência do meio do ano. Que história é essa, PQD? Vem comigo aqui no Caminho Eu Explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Chegando nessa noite de sexta-feira, como sempre, recheado de informações. Mas, meus queridos, minhas queridas, começaram a assistir? Deixa o like de vocês, não são inscritos, se inscrevam. Acione o sininho para todos os vídeos. Dá aquela moral, compartilhe os nossos conteúdos, tudo isso para vocês é de graça. Canal Paraquedista Rubro-Negro e páginas Amaury de Paula Santos. Então, vamos lá, começar esse vídeo aqui, me solidarizando, com as 62 famílias, das vítimas que vieram a óbito no acidente de avião hoje, lá em Vinhedo, São Paulo. Que Deus possa estar confortando os corações de todos os familiares, de todos os amigos dessas pessoas, desses seres humanos que estavam dentro desse avião. 58 passageiros e 4 tripulantes, Então vamos lá. Felipe Luiz hoje está completando 39 anos de idade. Feliz aniversário, Felipinho. Que Deus te abençoe rique e abundantemente. Outro que está aniversariando hoje é Rodrigo Mendes. Eu chamava ele de Rodrigo Maluco. Rapaz, que meteu gol no Vasco da Gama e o Vasco da Gama virou trivice do Mengão. E outro que também estaria aniversariando hoje seria o Mário Jorge Lobo Zagallo. Esses três aí, icônicos dentro do Flamengo. Zagallo campeão como jogador, campeão como técnico. Então, parabéns a esses que estão com vida. Que Deus possa confortar o coração de Zagallo e dos familiares dos acidentados lá no avião hoje, Então, seguindo aqui, Flamengo realizou o seu primeiro treino antes do jogo contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, que acontecerá no domingo às 16 horas. Jogadores que atuaram contra o Palmeiras lá em São Paulo fizeram um trabalho regenerativo na academia, o restante foi para campo ter treino técnico e tático com Adenor Bactite. A boa notícia, meus queridos e minhas queridas, é que Nicolás de la Cruz treinou normalmente e pode ficar à disposição do técnico Tite para o jogo contra o Palmeiras. Espero que tudo isso aconteça sim. O treino de amanhã, às 9 horas da manhã, será para definir os 11 que entrarão em campo no domingo. O Tite prometeu força máxima nesse jogo, prometeu que não vai poupar ninguém contra o Palmeiras e não vai poupar ninguém contra o Bolívar. Mas eu vou trazer uma colocação minha aqui, meus queridos. Dependendo do resultado contra o Bolívar, na quinta-feira, provavelmente o Flamengo deva poupar jogadores no jogo contra o Botafogo no dia 18, Vai ser um jogo muito complicado, um jogo que o Flamengo tem que construir o placar aqui dentro de casa. Eu creio, estou falando por mim, Amaury de Paula Santos, o paraquedista rubro-negro, se o Flamengo não conseguir um placar elástico, se vencer de 1-0, 2-0, contra o Botafogo, o Flamengo deve poupar. Botafogo que está aquele problema, o Flamengo anda acompanhando aí, porque não tem a certeza se o jogo será no Newton Santos, devido à denúncia que houve aí por causa dos bonecos enforcados da Leila Pereira e do Edinaldo Rodrigues. Então vamos aguardar, vamos ficar atentos, vamos ficar ligados para saber se o jogo acontece mesmo no Newton Santos ou em outro lugar. Lembrando que na quinta-feira, Flamengo enfrenta aí, quinta-feira, dia 15, Flamengo e Bolívar. Sabemos que lá na altitude é muito complicado, não adianta dizer que a altitude não influencia e muito. Influencia o ar, errar é feito, como eu falei no vídeo da manhã. A bola ela fica mais rápida, dá mais trabalho para o goleiro. Os jogadores eles costumam errar mais passe, porque eles não conseguem ali se adaptar ao peso da bola. Ele vai tocar uma bola de meio metro, ele erra, 1 metro ele erra. Então, assim, são um dos jogos que o Flamengo mais erra passe é quando joga na altitude, Então vamos aguardar aí, essas são as informações entre Flamengo, Palmeiras, Flamengo e Bolívar. Daqui a pouco eu trago mais informações, que é com relação à arbitragem desse jogo Flamengo e Palmeiras. Vou trazer logo para vocês aqui a escalação. A CBF, Federação Brasileira de Futebol,
escalou todos os árbitros para esse jogo. Eu vou trazer aqui, ó. O árbitro será o Wilton Pereira Sampaio, de Goiás. O assistente número 1, Bruno Rafael Pires, de Goiás. Árbitro assistente número 2, Eduardo Gonçalves da Cruz, do Mato Grosso do Sul. Quarto árbitro, Arthur Gomes Rabelo, do Espírito Santo. Assessor, José Bocelin, do Rio Grande do Sul. Inspetor, o Wilton Moutinho Rodrigues, da CBF, não tem o estado dele aqui. O VAR fica por conta de Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreiras, de Minas Gerais. Auxiliar de VAR número 1, Leone Carvalho Rocha, de Goiás. Assistente de VAR número 2, Eber Roberto Lopes, de Santa Catarina. Observador de VAR, Périx Bassolos, pegado da Cortez, da CBF. E o Quality Manager, nome bonito, né? Lucas Dias Almeida, da CBF. Ou seja, um monte de gente aqui, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pessoas responsáveis pela arbitragem de um modo geral, e eles conseguem errar e errar muito, muito mesmo. É um absurdo a quantidade de erros que a arbitragem comete com tanta gente. 11 pessoas eles conseguem errar dessa maneira. 22 olhos eles conseguem errar. Então, fora as câmeras, né? Então, seguindo aqui, falando ainda Flamengo e Palmeiras, jornalista detona nível de jogos entre Flamengo e Palmeiras em 2024. Abre aspas, lixos horrorosos, fecha aspas. Para o jornalista Flávio Prado, os duelos entre cariocas e paulistas em 2024 foram horrorosos. Concordo plenamente. O primeiro jogo lá no Allianz Porto pelo Campeonato Brasileiro, que terminou em 0-0, que jogo ruim. Primeiro jogo aqui da Copa do Brasil, o Flamengo amassou e o Palmeiras se acovardou, né? Tanto aí que teve 2 finalizações. Segundo jogo, jogo de volta da Copa do Brasil. O Flamengo se classificou, perdeu, mas foi horroroso, se acovardou também, jogou com o regulamento debaixo do braço. Ou seja, os 2 maiores times do Brasil, que nos últimos 8 anos vem figurando aí à frente dos outros clubes, com campeonatos em cima de campeonatos, terem duelo tão pífios quanto esse. Olha só o que disse Flávio Prado. Abre aspas, o Flamengo mereceu a classificação, mas foram 3 jogos entre eles neste ano e 3 porcarias. Quando tem Barcelona e Real Madrid, os caras entregam. O Manchester City e Liverpool, os caras entregam. Teve 3 jogos dos melhores times do Brasil e foram 3 lixos. Vamos ver se eles se recuperam no domingo. Eles estão devendo. A justificativa de que são os melhores times do Brasil foram 3 porcarias. No primeiro turno foi um lixo de jogo, igual a esses 2 últimos. Fecha aspas, disse Flávio Prado na Jovem Pan. Ele complementou aqui. Será que eles não estão com vergonha? Fizeram 3 jogos horrorosos. No Campeonato Brasileiro, jogaram com medo. Na ida da Copa do Brasil, o Palmeiras com medo. No jogo de volta, o Flamengo com medo. Uma coisa muito feia. O futebol brasileiro precisa de jogos grandes, fecha aspas, disse Flávio Prado. E eu concordo com ele plenamente. Concordo plenamente. E agora, vamos falar aqui sobre o mercado da bola. Oh, não acredito. Solta os fogos. Bum, bum. Reforço para o Flamengo. O Flamengo acerta a contratação de promessa paraguaia, mas não é para o time principal não, meus queridos. A promessa do futebol paraguaio na área, o Flamengo acertou na tarde desta sexta-feira, dia 9, a contratação do meia Jorge Mora, de apenas 18 anos, junto ao Sol da América. O jogador chegará em definitivo no clube carioca com um contrato de 5 anos. A informação é do jornalista Vene Casagrande. Ainda de acordo com o jornalista, o meia vai defender a equipe do Sub-20 do time carioca. No entanto, o planejamento para a promessa paraguaia é que, na sequência, Jorge Mora possa atuar pelo profissional do rubro-negro, priorizando assim o seu desenvolvimento durante a transição. Estamos esperando acontecer isso com o Chola já há um tempão. A promessa da contratação do Chola foi essa, né? Ele pegar a experiência no Sub-20 e depois começar a fazer jogos no profissional. Ainda não aconteceu. Segundo o portal Trivela, a transferência de Jorge Mora para o Flamengo deve custar cerca de R$1.700.000 por 50% dos direitos econômicos do atleta.
Para conseguir a contratação do jogador, o Flamengo venceu uma forte concorrência brasileira. O Fortaleza estava em negociações avançadas para contar com o jogador no elenco. No entanto, em uma reviravolta, o Flamengo conseguiu negociar e terá Jorge Mora em breve no Rio de Janeiro. Eu trouxe essa semana, não lembro se foi ontem, quinta-feira, ou se foi na quarta-feira, que o Jorge Mora já estava todo acertado para jogar no Fortaleza, que o Flamengo tinha sondado o atleta, mas não tinha feito nenhuma proposta oficial. Mas o Flamengo tomou a frente das negociações aí e deu uma pernada no Fortaleza e teremos um novo reforço para o Flamengo. E por falar ainda em janela de transferência, o Flamengo negocia a contratação de atacante equatoriano. De acordo aí com o jornalista Lucas Pedroso, o Flamengo abriu negociações com Al Sadd do Catar por Gonzalo Plata e assumiu a liderança nas conversas nos últimos dias. O jogador também interessa ao Corinthians e ao Vasco da Gama, mas o Flamengo é a equipe que está em estágios avançados de negociação. Eu trouxe também informação sobre Gonzalo Plata antes da janela de transferência se abrir, né, que o Flamengo estava sondando esse jogador, mas que também não tinha feito nenhuma proposta, né, que quem estava na frente aí era o Vasco e o Corinthians, mas o Flamengo parece que também tomou a frente nas negociações. Em breve deve estar anunciando Gonzalo Plata no Mengão. Na última temporada pelo Al Sadd, Gonzalo Plata teve números positivos. O atacante de 23 anos participou de 33 partidas pela equipe catariana. Assim marcou 12 gols e concedeu 8 assistências para os companheiros, se tornando um dos principais nomes do time. Ou seja, 12 gols, 8 assistências, ou seja, 20 participações diretas em gols, né? Gonzalo Plata tem apenas 23 anos, mas já atuou em diversos países. O atleta começou no Independente Del Valle do Equador, em seguida foi negociado com o Sporting B de Portugal, depois subiu para o time profissional e posteriormente o ponta foi contratado pelo Valladolid da Espanha antes de chegar no Al Sadd em 2023. Lembrando que para a posição de Gonzalo Plata tem Bruno Henrique, Everton Cebolinha e Luiz Araújo, ou seja, ele terá que disputar posição com esses jogadores. Mas com esse calendário apertado que nós temos, quanto mais jogadores de qualidade no elenco, melhor para que nós não passemos sufoco, que nós não tenhamos problema, né? Tendo em vista que Pedro e Gerson estão na mira do técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, e podem ser convocados aí para os próximos jogos e desfalcar o Flamengo. Apesar que não, data FIFA nesse período aí dá aquela paradinha, né? Então, o problema foi mesmo na Copa América, né? Então, seguindo aqui, Flamengo se aproxima de meta orçamentária após avançar às quartas de final da Copa do Brasil. Cara, foram 4 milhões aí, né, de premiação, após vencer o Palmeiras por 2-1 no placar agregado. Por este motivo, o Flamengo aí se aproximou ainda mais do título e principalmente da meta orçamentária colocada no início da temporada. Isso porque o departamento de futebol do Flamengo, meus queridos, colocou como objetivo chegar pelo menos na semifinal da Copa do Brasil na atual temporada. Desse modo, caso o Flamengo elimine o próximo adversário no mata-mata nacional, baterá a meta orçamentária estabelecida no início do ano. Olha só, o ano não fechou e o Flamengo está próximo aí de fechar a sua meta orçamentária. Lembrando que além do Flamengo, outros 7 clubes se classificaram para as quartas de final da Copa do Brasil, que são eles: Vasco da Gama, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Juventude, São Paulo, Bahia e Corinthians. Qualquer um desses clubes pode ser o adversário do Flamengo nas quartas de final, né? Outro ponto importante é que a data do sorteio ainda não foi definida pela Confederação Brasileira de Futebol, mais conhecida como a CBF. No entanto, a entidade já definiu o momento para as quartas de final da Copa do Brasil. Os jogos serão realizados na última semana de agosto e na primeira semana de setembro. Ou seja, o sorteio deve acontecer provavelmente na semana que vem. Não tem a data ainda, assim que nós tivermos, estarei trazendo para vocês, né? Agora, um assunto que eu quase não falo aqui na página é sobre as eleições no Flamengo, né? O Flamengo divulgou a data da próxima eleição presidencial.
A votação está agendada para acontecer no dia 9 de dezembro, na sede do clube, na Gávea, de 8 horas da manhã às 21 horas da noite, ambos no horário de Brasília. Além disso, os sócios terão que votar em mais 3 aspectos. Os sócios do Flamengo vão votar no novo presidente e vice-presidente do clube para o triênio de 2025 a 2027. Além disso, também terão que eleger e empossar o mandatário e o vice da Assembleia Geral do Mengão, né? Por fim, os sócios do mais querido terão que votar em mais 2 aspectos. São eles: eleger e empossar os membros do corpo do transitório do Conselho Deliberativo do Flamengo e os suplentes, além de definir as pessoas que farão parte do corpo transitório do Conselho Administrativo do Rubro Negro e os seus suplentes, né? Então, terão uma agenda muito cheia aí nessas votações do final do ano, né? Então, vamos ver aí, vamos ficar ligados, porque teremos novos presidentes aí no Flamengo. Eu vou trazer para vocês aqui, ó. Atualmente existem 4 candidatos à presidência do Flamengo. São eles: Rodrigo Dunsch, BAP, Maurício Gomes e Valim Vasconcelos. O mandatário rubro-negro, até dezembro, Rodolfo Landim, já revelou que o apoio dele é para Rodrigo Dunsch nas próximas eleições, visto que ele faz parte da gestão desde a temporada de 2019, né? E vocês aí, quem vocês acham que é o mais indicado para assumir a presidência do Flamengo? Aí, Rodrigo Dunsch, BAP, Maurício Gomes, Valim Vasconcelos? Qual desses, na opinião de vocês? Deixe o comentário de vocês abaixo. O comentário de vocês é muito importante, né? Meus queridos e minhas queridas, essas são as informações que eu tinha para trazer para vocês na noite dessa sexta-feira. Lembrando que a nossa página Maurite Paula Santos, com quase 51 mil seguidores, tem todas as informações lá completas. Aqui eu pego apenas alguns trechos e trago para vocês. Sendo assim, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações. Amo demais!